Muito bem, eu tenho pregado aqui na nossa igreja ao longo do tempo algumas parábolas de Jesus e terminando mais 2 domingos, eu devo ter pregado aqui já todas as parábolas do Evangelho de Lucas. Depois eu vou dar uma pausa, a gente vai falar um pouco sobre a nossa missão como igreja. Temos algumas novidades aí para apresentar para você, muito interessantes, que você vai gostar, eu tenho certeza. E nós vamos também utilizar esse tempo para nós meditarmos na palavra e usarmos do conhecimento de Deus. Obrigado. Do conhecimento de Deus para Ele nos orientar como nós devemos ser e agir como igreja para esse novo tempo. Então, eu gostaria de falar com você hoje sobre a parábola que está em Lucas capítulo 19, dos versículos 11 a 27. Essa é chamada a parábola das 10 minas. Então, nós vamos meditar nesse texto. Minas, como eu disse já no culto da manhã, não é o que você está pensando, tá bom? Ao longo da mensagem, você vai perceber claramente que não era o que você pensava. Então, a parábola das 10 minas, Lucas capítulo 19, versículos 11 a 27. Diz assim: estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelo que já experimentamos do Senhor aqui nessa noite. O tempo de adoração, de louvor em Tua presença. Nós te agradecemos, Pai, pelas canções que cantamos, elas exaltam o nome do Senhor. E agora pedimos que o Senhor fale conosco através desse texto e nos ensine aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós saímos daqui desafiados pelo poder da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu acho que um dos maiores problemas do nosso movimento evangélico dos dias que nós vivemos é o problema que nós temos com os que eu chamo aqui na minha pregação de cristianismo de consumo. A gente está acostumado, por causa da sociedade contemporânea, a gente receber um certo conforto, uma certa segurança mediante algum tipo de pagamento, seja ele dinheiro, seja de qualquer outra forma. Ou seja, nós pagamos por conforto, não é verdade? Então você, por exemplo, coloca um ar-condicionado na sua casa para esquentar ou para esfriar, é conforto, você paga pelo conforto. Você compra um carro novo, mais equipado, mais bacana, você paga pelo conforto, não é isso? Então você equipa a sua casa muito mais, compra mais tecnologia, usa computadores de última geração, mas para tudo isso, para todo esse conforto, você gasta, você paga para isso. Então,
a gente, de uma certa forma, se a gente for pensar bem, a gente tem transportado essa mesma ideia dessa sociedade de consumo para um cristianismo de consumo. Então, com isso, muitos que se denominam cristãos hoje vão para as igrejas em busca de receber algo e não em busca de oferecer alguma coisa, ou até mesmo oferecer-se a Deus. O problema é que essa é uma visão equivocada do evangelho do reino de Deus. Porque o evangelho, na verdade, ele não nos chama para ser servidos, mas para sermos servidores. Então eu acredito que essa é a razão do enorme trânsito, por exemplo, de pessoas entre igrejas hoje. Porque se hoje essa igreja não oferece algo que agrada a você, então você vai para outra. Quando na verdade, eu e você, ao invés de pularmos de igreja em igreja, nós poderíamos ser o agente da transformação que nós gostaríamos de ver ser implementado na nossa própria igreja. Então, normalmente as pessoas têm um hábito de transferir aquilo que elas acham que é legal. Então elas falam assim, nossa, isso aqui é uma coisa muito legal, a minha igreja podia ter isso. O desafio é, ok, então que tal se você fosse o agente que desse o start nessa ideia que você está tendo? Você fosse o agente da transformação. Quando Jesus estava, por exemplo, indo para Jerusalém, as pessoas acreditavam que o reino de Deus estava prestes a vir. Porque você sabe, todo mundo imaginava que Jesus seria aquele rei que iria dominar o império de então e ia mudar toda a história do povo. Então, como eles tinham visto o grande poder de Jesus através de sinais, não é? Possivelmente eles criam que ele, Jesus, estabeleceria o seu poder em Jerusalém, o seu reino em Jerusalém. Mas eles não entendiam que o reino que Jesus vem implementar não estava nos moldes, não era nos moldes que os judeus esperavam que fosse. Você sabe disso. Então, essa parábola das 10 minas, ela vai ensinar que o reino de Deus é um reino de serviço. O reino de Deus é um reino de doação. O reino de Deus é um reino de entrega. Então, igreja, já podemos falar aqui logo de cara, não é um lugar para você ser servido. Essa não é a proposta do evangelho e não deve ser, consequentemente, a proposta da igreja. A igreja é um lugar onde você serve, onde você aprende a servir, onde você coloca os seus dons à disposição. Então, nesse reino, nós somos desafiados a deixar de ser ouvintes, como diz Tiago, né? E passarmos a ser praticantes. A gente deixa nesse reino de ser espectadores para sermos agentes de transformação. E aí, nesse contexto, Deus vai retribuir a cada um de nós por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer no grande projeto de Deus, que é a evangelização do mundo. Então, Deus quer salvar o mundo, e Ele quer fazer isso por meio da igreja, da instrumentalidade da igreja. E quem é a igreja, senão nós? Então, Deus quer nos usar para alcançar o mundo, alcançar as pessoas. Pois bem, para a gente poder entender essa parábola e para a gente poder entrar no clima dela, a gente precisa sair um pouco para uma história, que é a história de Arquelau, e eu queria falar um pouco sobre isso com você. Então, para a gente poder contar essa parábola das 10 minas, Jesus, lá atrás, ele se valeu de alguns fatos que tinham acontecido mais ou menos uns 30 anos antes daquele momento em que ele vivia. E essas coisas que aconteceram estavam muito claras na mente do povo, e eles sentiam muito isso ainda. Então, a história é assim, olha, na Páscoa, que foi celebrada no ano 4 a.C., Herodes, o grande, né, que governava, ele tinha morrido, e no seu testamento, ele tinha deixado um de seus filhos, Arquelau, para que fosse o rei em seu lugar. Ele tinha 3 filhos, e Arquelau é aquele que ele escolheu para isso. Arquelau não era bem quisto, as pessoas não tinham interesse que ele fosse o rei. Mas o reinado de Arquelau só seria concretizado se César, o soberano, né, de Roma, que era o império de então, desse o seu aval. Mas antes que essas coisas acontecessem, aconteceu, a história conta, isso não está na Bíblia, né? A tradição, a história conta, que houve um distúrbio que não tinha muita importância, mas esse distúrbio na cidade resultou num banho de sangue, onde foram mortos quase 3.000 judeus, não é? E esses homens eram os que mataram, né, os que fizeram esse motim, esse movimento, eram soldados de Arquelau. E aí, enquanto o Arquelau foi para Roma, os oficiais dele ficaram no comando, porque ele queria tentar manter o poder nas suas mãos.
E aí, nesse momento, a história conta que 50 deputados judeus apelaram para César querendo a autonomia de Israel, com a alegação de que Arquelau tinha autorizado a morte dos seus 3.000 compatriotas. Então dizia o seguinte: a gente não quer sobre nós um homem que nos governe depois de um banho de sangue que ele dá no seu próprio povo. Bom, então aí numa manobra política, César nomeou Arquelau como governador das províncias, de 3 províncias, Idumeia, Judéia e Samaria. E aí ele prometeu fazê-lo rei se ele se mostrasse capaz. Então, dá para ele uma parte do poder, para que ele desenvolva o seu trabalho, para ver se ele vai bem nisso, para depois então colocá-lo como rei nessa manobra que o César faz. Mas aí, quando o Arquelau retornou para governar as províncias que foram nomeadas para ele, ele foi extremamente cruel com os judeus e acabou se tornando o mais odiado entre os governantes, e ele finalmente foi afastado e foi banido no século 6 depois de Cristo. Essa é a história. Então, o povo, na verdade, nunca se esqueceu dos terríveis dias de Arquelau. O nome dele é citado na Bíblia, sim, lá no comecinho, na história de Jesus, em Lucas capítulo 2, quando estão passando dias terríveis na Judéia, e o José e Maria saem com Maria grávida, né, fogem para o Egito. Nesses dias eram os dias de Arquelau, você pode ver depois isso lá na Bíblia. Então, esses dias muito tristes, esses fatos ainda estavam muito claros na mente dos judeus quando Jesus contou essa parábola. Pois bem, foi dessa ideia, partindo da ideia desta história, deste acontecimento, que Jesus conta, ele faz um gancho e conta a história das 10 minas. Então, ele começa dizendo assim, agora eu quero falar para você então sobre o contexto dessa parábola. No versículo 11, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Bom, quando nós lemos esta parábola escrita aqui, contada no Evangelho de Lucas, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai saber, você vai perceber que ela foi transmitida por Jesus logo após a conversão de Zaqueu. Então, conta a história de Zaqueu e em seguida vem essa parábola. Se você não faz parte de nenhuma igreja, se você não conhece a história de Zaqueu, se você é novo aqui também, eu vou contar rapidamente para você. Zaqueu era um homem de baixa estatura, então um dia Jesus estava caminhando, e Zaqueu já tinha ouvido falar sobre Jesus e queria muito falar com Jesus. Só que Zaqueu tinha um problema, ele era um fariseu, ele era um publicano, não é? E o publicano é o homem que trabalhava para receber o imposto para Roma e receber o imposto dos judeus e repassá-lo para Roma. O problema é que os publicanos eram homens odiados, porque era sabido que grande parte deles roubavam do seu próprio povo, não é? Havia muita corrupção entre os publicanos. Então Zaqueu sobe numa árvore para encontrar-se com Jesus, porque ele era baixinho e no meio da multidão ele ficava sucumbido. Ele sobe numa árvore e Jesus vê Zaqueu, e aí ele diz: Zaqueu, desça, porque hoje eu vou com você à sua casa. É claro que as pessoas não gostaram disso, porque Zaqueu era um homem odiado, não é? E aí então, mas Jesus, ele olhava para todas as pessoas, não é? E aí Jesus vai com ele até a sua casa, e Jesus conversa com ele, e Zaqueu rende a sua vida a Jesus. E Zaqueu, nessa rendição a Jesus, ele tem uma fala de um homem arrependido. Ele diz assim: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais a essa pessoa. É muito interessante essa postura de Zaqueu, não é? É a postura de um homem realmente transformado. Muito bem, você agora entendendo essa história, quando você olha agora aqui para a parábola, no versículo 11 ali começa dizendo: estando eles quem? A multidão, a ouvi-lo quem? A ouvir Jesus, não é? E o que eles estavam ouvindo de Jesus? Certamente o que havia acabado de acontecer, a história de Zaqueu e a sua conversão. Então, o versículo 11, né, nos demonstra isso aí muito claramente. E é interessante a gente pensar isso, porque a conversão de Zaqueu é uma conversão maravilhosa. É um publicano que acaba de conhecer Jesus e ele declara que agora ele vai abandonar sua vida de pecado e vai devolver 4 vezes mais para as pessoas se ele defraudou, se ele tomou o dinheiro indevidamente de alguém. Sabe o que isso nos ensina e ensina aquela multidão? Que a
A vida transformada que Jesus oferece é diferente do que o mundo propõe. A transformação do Evangelho é de dentro para fora. O reino de Deus acontece de dentro para fora. Então era assim que o reino de Deus se confirmaria no mundo e não da maneira como as pessoas esperavam. Eu digo isso porque no final desse mesmo versículo 11 você lê ali: o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Por quê? Porque eles achavam que Jesus, chegando em Jerusalém, ia assumir o trono e vamos mudar tudo. Mas eles não estavam entendendo que o reino de Deus se estabelecia individualmente, em cada homem, em cada mulher, em cada necessidade, ricos e pobres, brancos e negros, cultos e incultos, ladrões e pessoas honestas, entre aspas. Então, Zaqueu recebe a salvação ali. A sua vida é transformada. O reino de Deus está estabelecido. É assim que funciona. Então, o propósito dessa parábola foi corrigir a ideia confusa da imediata manifestação do reino de Deus. Porque eles achavam que Jesus ia subir ao trono e pá, a partir daí tudo vai mudar e agora sim vamos ter um reino de paz e prosperidade, como se fosse um conto de fadas que termina tudo bonito e feliz. É óbvio que a necessidade moral da cruz não havia sido absorvida ainda pelas mentes das pessoas. É óbvio, não é? Hoje nós temos um entendimento maior da história, porque tudo já aconteceu. Então, era obscuro na mente daqueles ouvintes de Jesus, inclusive dos próprios discípulos. Eles não entenderam a verdade de que, em consequência à morte e à ressurreição de Jesus, a igreja seria trazida à luz. Eles ainda não tinham entendido isso. Esse espaço entre o que está acontecendo agora, até o julgamento, a crucificação de Jesus, e 3 dias após a sua ressurreição, e o que vai acontecer na sequência, os discípulos ainda não tinham noção de tudo isso. Esse reino ainda não seria oficializado até o retorno depois de Jesus como o Rei dos Reis, que é aquilo que nós aguardamos, não é? Ele veio, viveu, cumpriu o seu ministério, ressuscitou, marcou a história. Nós somos Atos 29, né? A continuação dessa grande história. E depois, quando Jesus voltar, tudo se consumará. Então, esse é o contexto pelo qual essa história vai caminhando. Esse é o momento em que Jesus vai contar a sua história. Mas o que de fato essa história conta? Eu quero mostrar agora o conteúdo da parábola. Quando Jesus começa a contar a parábola, conforme está descrita no versículo 12, todo mundo já percebe que ele está fazendo um link, uma comparação com a história de Arquelau. Porque ele se utiliza daquele fato para dar um ensinamento. Ele começa assim: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, imagina que a gente está lá nesse momento e Jesus começa a contar essa história, não é? Você está aqui do meu lado, e aí a gente está ali, Jesus está contando, a gente está ouvindo, aí quando ele fala, eu já cutuco você e falo assim: Arquelau, a história de Arquelau, ele vai por esse caminho. Todo mundo já sacou por onde Jesus ia. Então ele conta que aquele homem nobre chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Então, uma mina era uma moeda grega que valia 100 dracmas. Uma dracma, para você ter ideia, era o preço de trabalho de um dia de um operário comum. Então, se a gente for fazer uma conta grosseira, e você for considerar por esse caminho, a gente poderia dizer que uma mina valeria mais ou menos 3 meses, por assim dizer, do trabalho de um operário, ok? Então você imagina o salário de um operário, para a gente entender nos nossos dias, né? Imagina você aí o salário de um operário, não é? E aí, então, você pensa ele recebendo uma mina que vale 3 meses do seu salário. Era mais ou menos esse o valor na história contada por Jesus. Então, a ordem daquele homem era que os seus servos fizessem negócio com aquele valor até que ele voltasse. Então, ele coloca estas minas nas mãos, cada uma na mão de cada um desses 10 servos, e dá a eles a incumbência de negociarem, investirem isso, até que aquele senhor volte. Então, eles poderiam entregar aquilo para um investidor e depois receber com juros. Eles poderiam investir em bens e depois vender isso para obter algum lucro, não é? Eles poderiam comprar um terreno, eu não sei, eles poderiam fazer algum tipo de investimento, algum tipo de negócio, colocar na bolsa de valores. Eu sei lá onde é que ia investir, comprar dólar. Eu não sei como é que eles iam investir isso aqui.
O importante era eles devolverem ao seu senhor bitcoins, né? O importante era eles devolverem ao seu senhor mais do que ele havia dado. Essa era a ideia. Então, ficava a critério deles como eles iriam proceder. Mas, como aquele homem nobre era odiado pelos súditos, lembra-se disso? Aquele senhor não era amado pelos seus súditos. Então, eles enviaram, enquanto ele estava em viagem, uma delegação para dizer a ele o seguinte: olha, nós estamos rejeitando você como nosso rei. Eles não tiveram coragem de falar para ele aqui na frente dele. Deixaram ele viajar, enviaram alguns súditos para falar. Eu disse pela manhã que isso aqui é mais ou menos quando você manda uma mensagem para o WhatsApp porque você não tem coragem de dizer olhando nos olhos da pessoa, não é? Então eles usaram essa estratégia. Se tivesse o WhatsApp naquela época, tinham mandado por WhatsApp dizer assim: não queremos você como rei, kkkk, não é? Essa alusão deixava ainda mais clara a comparação do homem nobre da parábola, né, à pessoa de Arquelau. Então, quando eles ouvem essa história contada por Jesus, eles vão associando isso cada vez mais com aquela história, como Jesus se utilizou sabiamente disso. Bom, a história conta que, mesmo odiado, mesmo rejeitado como ele era, aquele senhor voltou coroado como rei, não é? Não sei, ele voltou coroado como rei. O versículo 15 vai dizer isso. E eu fiz uma brincadeira de manhã, mas agora está gravando, não vou fazer não, né? Porque está perigoso ficar brincando aqui no Brasil, né? Principalmente das câmeras. Então ele mandou chamar os seus servos, a quem ele tinha dado o dinheiro, as minas, com o objetivo de saber o quanto ele tinha investido e o quanto tinha lucrado. Então é meio que agora uma prestação de contas que nós estamos diante. E aí olha que interessante. Eu coloquei aí para você ver. O primeiro servo, ele investiu a mina que recebeu e, quando o seu senhor voltou, ele apresentou outras 10 minas, além da que havia recebido. Ou seja, um lucro de 1000%, não é? E aí ele foi elogiado. No versículo 17 ele diz: muito bem, meu bom servo, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Olha que bacana. Aí chegou o segundo servo. Ele também investiu a mina que recebeu e, na volta, o senhor lhe apresentou 5 cidades, não é? Ele deu 5 minas e ele multiplicou isso e o lucro que ele gerou foi de 500%. Então ele recebeu 5 cidades como recompensa. Também você encarregue-se de 5 cidades, versículo 19. Mas aí chega o terceiro servo. Ele devolveu a mina exatamente como tinha recebido e por isso ele foi condenado. Olha só, aquele servo ele devolveu aquela mina embrulhada num lenço. Diz que ele embrulhou num pano e entregou. Isso me lembra a minha tia, né? Eu tinha uma tia, eu era bem pequeno, e eu tenho lembrança de uma tia, na verdade era uma tia-avó. Ela morava no fundo da minha casa, e ela guardava o dinheiro embrulhado num lenço. Então ela embrulhava, eu lembro disso, eu não sei onde ela colocava o dinheiro. Eu sei que ela guardava essa grana embrulhadinha num lencinho assim, bem bonitinho, e guardava o dinheiro lá para o uso do mês, né? A tia Maria. Agora, é interessante, né? Que eu nunca soube onde ela guardava esse dinheiro, mas também nunca peguei, viu, gente? Meu pai me ensinou bonitinho, tá? Então, nem pensar nisso. Mas o fato é que ela guardava no lenço ali. E é igual esse homem aqui, ele guardou, embrulhou o dinheiro direitinho, né? Acho que ele nem dobrou para não estragar as notas, né? Tudo seguro, sem riscos, não tentou nenhum investimento. É interessante que ele não investiu porque na cabeça dele, e isso era verdade, porque a parábola diz, ele conhecia que aquele senhor era um homem severo e ele teve medo de investir o dinheiro. Agora, o senhor dele, aquele patrão, quando ele o condena, ele diz que pelo menos ele poderia ter colocado o dinheiro no banco, não é? Para render juros. É interessante que a ideia que pressupõe aqui que ele não apenas deixou de lucrar, mas como também perdeu, né? Porque dinheiro parado, não é? Inclusive em países como o nosso, o dinheiro de hoje já vale menos amanhã e assim o poder de compra, né, vai diminuindo, especialmente em nações como a nossa. Interessante que aqui tem um comparativo muito importante, que é normalmente aqui onde as pessoas erram, porque a omissão também pode ser uma forma de pecado. A gente sempre pensa no pecado por comissão, né? O pecado que nós cometemos. Mas às vezes a omissão pode ser uma forma de pecado, já fazendo aqui um comparativo da parábola. As palavras de fuga daquele terceiro servo são bem interessantes. Ele diz: tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste, né? O Senhor faz chover aonde está seco. Não é? O Senhor é um homem muito, muito duro, eu tenho medo do Senhor. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Então a resposta daquele rei é tão dura quanto o julgamento que o servo fazia dele.
Ele diz assim: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Observa que interessante como a parábola é contada em tons fortes. Veja como essa parábola não ameniza em nenhum momento. Depois de repreender aquele terceiro servo, o rei então ele dirige a palavra para as pessoas que estão assistindo. Porque ele fala com o servo, dá uma palavra dura para ele, e depois ele levanta a cabeça. Olha todas as pessoas que estão ao redor, talvez outros servos, talvez curiosos, gente que está ali por perto. E aí ele ordena, porque ele não se esquece, ele diz assim: tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Então aquelas pessoas se surpreendem dessa decisão, e aí elas dizem assim no versículo 25, Senhor, e dão para aquele que tem 10, ele fala, Senhor, ele já tem 10, então o homem já está segurando 10, está até difícil segurar, e bota mais uma em cima, né? Então, agora ele tem mais uma, e eles dizem, mas ele já tem 10. Eu não sei como você pensa aqui, mas para mim a surpresa é compreensível, porque às vezes nós também não conseguimos compreender isso, não é? Por que o mais rico tem que ficar mais rico e o mais pobre continua pobre? Não é interessante isso? Por que a gente vive a gente vê isso, e a gente olha isso na parábola, mas aquele já tinha 10, vai dar mais um ainda para ele, dá porque tem 5 pelo menos, né? Deu porque tem mais. Isso faz algum sentido? Sabe o que é? É que na contagem do reino de Deus, a resposta para essa pergunta é sim. Isso tem total sentido, porque o rei responde no versículo 26, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aí, finalmente, como ele não tinha se esquecido dos demais que tinham levantado aquela conspiração, né? Porque não queriam que ele fosse o rei, ele diz no verso 27, e aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Muito bem. Como nós, e essa é a grande pergunta, como nós aplicamos essa parábola às nossas vidas? Então eu quero falar sobre isso agora com você. Eu acho que 2 palavras são importantes para sintetizar aqui o ensinamento de Jesus para os seus ouvintes ali e para nós hoje aqui nessa noite. São essas 2 palavras que você está vendo aí. Responsabilidade e recompensa. Me deixe falar um pouco sobre isso. O dinheiro mencionado aqui na parábola como mina e que pode também ser compreendido como investimento, pode ser interpretado aqui diretamente por essa palavra aí, responsabilidade. Porque o dinheiro confiado aos servos foi como se fosse um teste. Então, se passassem nesse teste, a gente podia ir para a segunda palavra, recompensados eles seriam. Então, não servia para eles simplesmente guardar. Essa nunca foi a possibilidade. Guardar nunca foi uma proposta, uma hipótese. Era preciso transformar isso em mais para que recebesse recompensa. Então, a advertência é que aquele que tem mais vai receber mais. E aquele que não produz nada, até o que ele tem, vai ser tirado dele. A quem é dado mais, senão aquele que sabe investir melhor. Então, só para a gente pensar aqui, de uma maneira super contemporânea, o que acontece quando as pessoas empreendedoras e eficazes intentam altos projetos? Os investidores garantem com confiança o seu custo, porque sabem que o sucesso é garantido. Não é? Então, quando um empresário de sucesso lança mão de alguma coisa, de uma grande aposta, e ele chega na mesa do conselho e diz assim, olha, nós vamos fazer aqui uma grande aposta, gente. Isso aqui vai custar milhões de dólares. Ou, no nosso Brasil aqui, vai custar milhões, talvez bilhões de reais de investimento. E todo mundo faz o quê? Diz sim. Sabe por quê? Porque eles acreditam naquele homem, ou naquela mulher, naquela pessoa que tem uma visão, não é, muito ampliada, sabe investir, é arrojado, sabe correr os riscos, mas ele sabe fazer para que os desafios sejam vencidos. Ele já ganhou muitas. As suas jogadas, não é, são muito bem boladas, muito bem planejadas. Então as pessoas não têm medo de investir em pessoas assim, porque elas sabem que o sucesso é garantido. A parábola, baseada na história de Arquelau, não é, era um ensinamento quanto à primeira e à segunda vinda de Cristo. Esse é o caminho para o qual Jesus está querendo que a gente caminhe e entenda. Então a melhor palavra para demonstrar esse ensino de Jesus é a palavra recompensa, portanto.
Jesus ele mostra que há um intervalo entre esses dois momentos, e enquanto Jesus não volta, ele concede dons aos seus filhos para que nós executemos a missão que é determinada a cada um de nós como participantes no reino de Deus. Em outras palavras, enquanto Jesus não volta, o que eu e você precisamos fazer? Cruzar os braços e ficar sentados esperando a volta de Jesus? Ansiosos por esse momento? Ou arregaçar as mangas e partir para o trabalho e cumprir a obra para o qual o Senhor nos chama, até que Ele venha? Então, essa é a pergunta, essas são as perguntas que nós precisamos responder. Os servos fiéis, eles foram recompensados sendo nomeados governantes de 10 ou de 5 cidades, não é isso? E é interessante a gente pensar aqui, eu queria que você refletisse isso comigo, que a recompensa pelo trabalho, qual é? Qual é a recompensa pelo trabalho na parábola? Mais trabalho. Sabe por quê? Porque a pessoa foi e cumpriu, não é? Investiu a mina que recebeu. Quando ele volta, ele recebe mais 10 minas, porque ele investiu muito bem. Não é isso? E aí aquele que investiu as suas 5, recebe outras 5. E as minas, o prêmio que eles recebem são governar cidades. Então aquele que recebeu 10 e gerou mais 10, ele governou 10 cidades, ele governou 10 cidades. E aquele que fez com as suas 5 minas que elas tornassem mais 5 minas, ele governou 5 cidades. A pergunta é, governar uma cidade é o quê? Trabalho. Governe uma cidade para você ver como é. Imagine governar 5. Imagine governar 10. Aquele que trabalha bem, recebe mais trabalho. E aqui eu queria que você parasse para pensar um pouco. Talvez esteja aqui uma das nossas grandes reflexões. Mas eu vou deixar isso aqui um pouco para frente, para falar para você. Quando chegar o dia do retorno de Jesus, Ele vai nos convocar. Ele vai convocar os seus servos e vai nos receber com palavras de louvor e recompensa, ou com palavras de condenação e punição. O que vai determinar isso? Se os nossos braços ficaram cruzados ou se as nossas mangas foram arregaçadas. Agora, o que mais a gente pode aprender sobre essa parábola? E eu quero mostrar para vocês aqui 3 coisas que eu entendo aqui e nós podemos aprender. A primeira delas, aprendemos que nossos dons e habilidades são diferentes, mas o trabalho é o mesmo: compartilhar a palavra de Deus. Então, por meio dos mais diferentes dons e habilidades, Deus revela o seu evangelho para as pessoas, através das mais diversas formas. A gente tem que entender que o evangelho de Jesus nunca envelhece, nunca deteriora, ele nunca perde a sua integridade. Isso não é extraordinário? Os tempos mudam, as coisas novas surgem todos os dias e o evangelho permanece vivo e transformador. Amém? A palavra de Deus é imutável. Não é interessante a gente pensar que Jesus contou essa parábola que encantou os corações das pessoas naquele dia, e nós estamos aqui há mais de 2000 anos depois, recontando esta mesma parábola, e ela move o nosso coração. E talvez, quem sabe, o mundo ainda viva mais uns 1000 anos, e daqui 1000 anos, pastores vão estar pregando esta mesma palavra, essa mesma parábola, e ela vai continuar quebrantando corações. Isso não é extraordinário? A palavra de Deus é assim, ela faz isso. Na parábola, cada servo recebe o mesmo valor, ou seja, uma mina, que provavelmente representa a própria mensagem do evangelho. Então, só precisamos usar as habilidades que Deus tem dado para a gente, para proclamar esse mesmo evangelho. Todos os que recebemos a salvação em Jesus Cristo, nós aceitamos por meio desse mesmo evangelho, nós recebemos esse mesmo Espírito de Deus, e nós somos instruídos na mesma palavra de Deus. Não existe outra Bíblia, só existe uma, a palavra de Deus, a que nós seguimos e estudamos. Então, de posse de todos esses elementos, nós somos todos convocados a trabalhar. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre todos nós. A palavra de Deus é dada a todos nós. A salvação em Jesus Cristo é outorgada a todos nós. Então, todos nós temos isso.
E aí nós somos agora convocados a trabalhar com tudo isso que nós recebemos. Então você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um escritor, você não precisa ser um pastor, você só precisa ser uma pessoa dependente de Deus para cumprir aquilo para o qual Ele está te chamando. Todos os seguidores de Jesus recebem dons e recebem oportunidades para servir. Ninguém pode dizer que por não ter a habilidade de um teólogo treinado, ou não ter, por exemplo, aí a eloquência de um pregador, não pode servir ao Senhor. Não, essa desculpa não serve. Deus não aceita. Aliás, Ele vai tratar isso mesmo como uma desculpa de nossa parte. A questão primordial da parábola, portanto, não é o porquê de um ter recebido 10, o outro 5 e o outro apenas uma mina. A questão é como cada um investiu aquilo que recebeu. O fato é que eu e você fomos chamados para servir na obra de Deus. E nós temos dons e talentos. E é tão interessante pensar que a igreja é uma multiversidade, não é, de dons. Então nós temos pessoas com os dons diversos. Eu sei fazer coisas que você não sabe, porque são dons dados a mim. Mas você sabe fazer coisas que eu não sei fazer, são dons dados a você. E é maravilhoso pensar que não existem dons melhores e mais poderosos do que outros, não é? Embora a Bíblia fale de dons excelentes, eu entendo que a Bíblia está tratando dentro de um aspecto relacionado ao seu tempo e contexto. Mas Deus tem distribuído dons ao povo para que todos nós possamos servir na obra de Deus com aquilo que o Senhor tem feito e tem nos dado a cada um de nós. Então a questão é como você está investindo o seu dom para servir ao Senhor. Existe um livro que eu li há alguns anos atrás chamado Deus tem, nós somos a igreja celeiro de dons, esse é o nome do livro. Então ele diz que a igreja é como se fosse um celeiro cheio de dons, onde Deus vai revelando por meio de cada um de nós, e cada um de nós vamos servindo na obra do Senhor, de acordo com a vontade de Deus e o quanto nós nos submetemos à ação de Deus. Há uma segunda coisa que nós aprendemos aqui. Aprendemos que o evangelho deve ser pregado por todos os lugares até que Jesus volte, porque nele está a transformação que as pessoas necessitam. Então não é difícil perceber no mundo ao nosso redor que há uma direta luta contra a palavra de Deus, e como eu disse aqui pela manhã, uma tentativa constante de destronização de Jesus. O mundo trabalha no objetivo de tirar Jesus do trono. Então, tudo que o mundo faz, o mundo sistêmico, né, faz, é tentar nos mostrar que o relativismo tenta fazer com que nós nos afastemos da ideia de que Deus é soberano e absoluto, de que Ele está no controle da história e no controle de todas as coisas, sobretudo no controle da nossa vida. O mundo tenta nos fazer entender que eu sou um ser em mim mesmo, e porque eu sou amado por Deus, eu posso viver a maneira como eu quiser, portanto, aquilo que agrada ao meu coração, aquilo que faz bem para mim, eu devo fazer, porque eu sou uma criatura de Deus, feito para desfrutar dos prazeres desse mundo. Há uma subversão do ensino da palavra. O grande problema é que pregadores também caminham nessa direção, ensinando um falso evangelho, levando as pessoas a um conforto que a palavra de Deus nunca ensinou. Então o mundo tenta tirar Jesus do trono, mas vai além. A ideia é tirar Jesus do trono do nosso coração. Então o mundo busca fazer com que nós tenhamos outras prioridades que não seja Cristo em nossa vida. No Evangelho de João, por exemplo, a gente lê que quando lá no momento da crucificação, que estava se aproximando, lá em João 19,15, a multidão começou a gritar para que Jesus ouvisse. E sabe o que a multidão gritava? Antes da multidão gritar, crucifica-o, crucifica-o, a multidão gritou assim: não temos rei, senão César. Isso para mim é o máximo, sabe por quê? Porque quando a gente olha para isso, ora, César não era o grande inimigo? César não era o líder do grande império que subjugava Israel? E eles estavam ali diante de Cristo Jesus, a redenção de Israel. E eles olham para aquele homem todo ferido,
pelas torturas que receberam antes de ir para a cruz, e eles dizem assim: esse não é o nosso rei, nós não temos rei senão César. Interessante, porque há pouco eles estavam brigando porque eles queriam que se levantasse um rei que governasse sobre eles para que o Império Romano não tivesse mais poder sobre eles. E agora, de repente, eles viram a casaca e eles dizem: esse homem não é nosso rei, não temos rei senão César. Você percebe? Essa ideia de tirar Deus do trono não é de hoje, sempre foi assim. A humanidade, o mundo sistêmico, sempre quis tirar Deus do centro, tirar Cristo do centro. E isso continua acontecendo o tempo todo. Portanto, muito cuidado. Cuidado com os caminhos por onde você vai, as prioridades da sua vida, as ações que você acha que são boas para você, porque te trazem conforto. Não é? Isso faz bem para mim. Analise muito, porque talvez são essas coisas que estão fazendo com que você se torne distante de Deus, está tirando Deus do trono do seu coração. Então nós entendemos que quando aquele senhor, voltando à parábola, sai em viagem e confia para os seus servos ali as suas minas, esperando que eles as multipliquem, significa dizer que Jesus deseja que o evangelho seja difundido, que o evangelho seja espalhado por nós, e que pela influência e o poder do evangelho operado através da nossa vida, o coração das pessoas sejam transformados e o mundo seja conquistado para Jesus. Amém? Então, esse é o grande desafio. Deus nos dá dons e talentos, não é, como diria o nordestino, para se amostrar. Não é para isso. Nós não recebemos dons e talentos para achar que a gente é melhor do que os outros. E nem é o fato de você ter recebido 10, 5 ou, não é, o prêmio lá das minas, não é? Ter dobrado as minas e depois receber 10, 5 cidades. Não se trata disso. Se trata daquilo que você tem feito. Não importa se você tem muitos dons ou se você tem apenas um dom. O desafio é servir ao Senhor com tudo que você puder diante daquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. E finalmente, a terceira coisa que nós aprendemos é que ainda há muitas pessoas adormecidas e acomodadas enquanto há tanto para fazer. Talvez aqui esteja o ponto mais problemático. Porque existe aqui algo que me assusta nessa parábola, e o que eu acho que está nas entrelinhas da parábola. Porque no versículo 13 diz que aquele senhor chamou 10 servos e lhes deu 10 minas, não é isso? Uma para cada um, portanto. Então veja só, são 10 servos, ele dá 10 minas, sendo uma para cada. Quando ele volta, um diz que rendeu 10, o outro 5, e o outro ele devolveu do jeito que estava, a uma única mina. A minha pergunta é, e os outros 7? O que aconteceu com eles? Quando eu pensei nisso aqui, isso me assustou. Eles sequer são citados. A parábola fala só dos 3 primeiros. Será que Jesus estava querendo mostrar para a gente que, infelizmente, o número dos omissos, aqueles que recebem a mina e não investem, é tantas vezes maior do que aqueles que estão realmente comprometidos com a missão? Então, se esse for o ensinamento, que jamais sejamos como esses servos. Eu citava aqui pela manhã sobre o Jack Welch, Ele foi um vice-diretor mundial da General Electric, e um homem escreveu vários livros, reconhecido como um mestre da liderança, não é? E eu assisti uma palestra em vídeo dele uma vez, sensacional, 2 vezes na verdade. E ele disse, numa dessas, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, em qualquer organização, qualquer, deste mundo, sempre você terá 30% das pessoas que fazem parte dessa organização realmente comprometidas com ela. E você terá de 10 a 20% pessoas dessa organização que dariam a sua vida por ela, em qualquer lugar. E a igreja não está, e ele dizia isso, porque ele palestrava num evento cristão. E ele disse o seguinte, e as igrejas não estão fora disso. Todas as instituições do mundo.
E eu fiquei pensando depois, olhando para essa parábola. Porque se de 10, 3 apresentaram, dos 3, 2 fizeram com que as minas multiplicassem, então o Jack Welch talvez deve ter bebido, inclusive, nas fontes de Jesus, para poder chegar à sua conclusão. Isso não é verdade? Em qualquer organização. Então, eu vou dizer a você assim, olha, Deus me livre de ser qualquer um dos outros 7. Muitas vezes o que nós temos visto são as pessoas fugindo das responsabilidades, dizendo não para muitas coisas. Nós não estamos propondo a você aqui, você se entupa de trabalhos dentro da igreja. Não é isso. E acho que nem é isso que a parábola está dizendo. Eu acho que isso é apenas um reflexo daquilo que nós fazemos e da dedicação que temos ao Senhor. Não é? Mas eu acho que o desafio aqui é vivermos uma vida onde o Evangelho de Jesus Cristo seja transmitido e pregado através de todos os momentos, de todas as nossas ações, e que isso seja prioridade na nossa vida, em todos os lugares por onde estivermos. Inclusive na igreja, quando nós exercemos a obra do Senhor naquilo que fazemos como comunidade. Mas também não é verdade que na igreja muitas pessoas fazem muita coisa e há muitas pessoas que fazem muito pouco. Também não é verdade que muitas pessoas que estão fazendo muito bem, acabam recebendo muito mais coisas para ser feitas, porque a recompensa do trabalho é mais trabalho. Então, por vezes, eu chego a alguns líderes aqui da igreja, e eu sei que eles já estão com bastante coisa para fazer. E aí eu chego lá e ouço com todo amor, como pastor que sou, todas as suas lutas, as suas dificuldades, entendendo que está pesado, que não está fácil para eles. E aí eu, com muito amor e carinho, ouço, puxa, é verdade, vou estar orando por isso. E aí eu pego, agora segura mais esse aqui. E aí tem mais esse agora para você também. Você é capaz, você pode fazer. Eu tenho certeza de que Deus tem capacitado você, você vai vencer. A gente vai caminhar juntos nisso aí. A quem tem 10, vai receber mais uma. Não é? E aquele que tem, mas não multiplicou, o dele vai ser tirado e vai ser entregue a outro. Não retenha a sua mão. Estenda a sua mão para receber aquilo que Deus tem. Aquilo que Deus quer usar você. Ainda que seja muito trabalho. A recompensa do trabalho é trabalho. Essa é a recompensa que nós recebemos aqui na terra. Mas preste atenção, e eu quero concluir assim. O último versículo da parábola é extremamente severo, porque o Senhor manda matar aqueles inimigos que se opuseram ao seu reinado. Lembra-se, é assim que ele termina a parábola, de um jeito muito pesado. A verdade é que a vinda de Jesus, e creio que essa parte da parábola está destinada a esse aspecto, submete todas as pessoas da terra a um teste. E aí cada um precisa tomar uma decisão, e essa decisão é para a vida ou para a morte. É por isso que nós devemos pregar. É por isso que nós devemos trabalhar. É por isso que nós precisamos divulgar. Porque Jesus vai voltar. E quando ele vai voltar como aí no último versículo da parábola. Ele vai voltar para julgar. Não é isso? O mal será destruído. As pessoas que não se renderam, perdição eterna. Então, o que nós devemos fazer? Nos mover no sentido de pregar o Evangelho. Usar os nossos dons e talentos para servir na obra de Deus. Deus sempre espera que façamos o nosso melhor. Deus sempre espera isso. Um dia não haverá mais oportunidade, porque o justo juiz virá. E quando ele vier, como diz a Bíblia, ninguém mais poderá trabalhar. E aí nesse ponto, como é que vai ser? De que maneira as coisas vão acontecer? Então, a pergunta que nós temos que responder é: ou, que temos feito com o Evangelho? O que eu tenho feito com o Evangelho? Ou, assim, o que o Evangelho tem feito em nós? O que o Evangelho tem feito em cada um de nós? Essa é a pergunta que eu e você precisamos responder. Então, irmãos, está diante de vocês o desafio. O Evangelho não é um chamado para uma colônia de férias. O Evangelho não é um passeio. O Evangelho é um desafio. É um convite para uma batalha, para uma guerra. Então, nós estamos sendo convocados para um grande exército, para divulgar o Evangelho do Senhor. E como fazemos isso? Quais são as armas com as quais lutaremos? Os dons que o Senhor tem distribuído a cada um de nós, por meio da instrumentalidade da sua palavra e o poder outorgado pelo Espírito Santo. Então, é assim que nós devemos fazer.
o meu apelo a você é: esteja com as suas mãos abertas para receber a missão que o Senhor tem para você, a mina que o Senhor tem para entregar para você. Eu quero terminar a minha meditação nessa noite com o texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Eu quero, nesse momento, orar com você, convidar a equipe de louvor aqui à frente e dizer algumas palavras a você agora. Talvez você está aqui nessa noite e você achava que servir a Jesus era apenas vir aos cultos no domingo. Isso realmente é uma parte muito importante do servir a Jesus, porque a reunião da igreja, ela nos fortalece. Pessoas que não vão à igreja enfraquecem. Pessoas que não participam da comunhão do corpo, elas se distanciam. São como brasas fora do braseiro. Mas a nossa missão não termina aqui. Aqui é o nosso QG. Aqui é o nosso centro de treinamento. Aqui é onde nós aprendemos para irmos adiante. É claro que existe alívio, é claro que existe refrigério, é claro que existe alegria, sorriso, comunhão, churrasco, mesa. É claro que existe tudo isso. Mas nós somos chamados para cumprir uma grande obra. E o desafio que o Senhor tem para cada um de nós é: estendamos as nossas mãos, para que o Senhor coloque as minas em nossas mãos, para que nós possamos ir adiante, pregar esse evangelho, levar o evangelho de Jesus às pessoas, e que por meio desse evangelho vidas se transformem, para que quando chegar aquele grande dia, além de tantas e tantas pessoas terem a oportunidade e a grande alegria de estarem para sempre com Jesus, nós poderemos comparecer diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está a mina que o Senhor deixou em minhas mãos, ela está multiplicada. Então que Deus possa usar a vida de cada um, que Deus possa fazer com que nós não nos cansemos de servir ao Senhor e a sua obra. Vamos ficar em pé, vamos orar. Nós vamos cantar uma canção que fala exatamente sobre nós como igreja. E é como uma oração que diz: Senhor, fortalece as nossas mãos. Nós queremos nos render, queremos entregar a nossa vida a Ti, queremos fazer a Tua obra. Usa-nos e fortalece-nos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Sua palavra, por essa parábola que nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto, a irmos em direção à missão que o Senhor nos chamou a cumprir. O Senhor deu dons a cada um de nós, e que nós possamos não segurar, não embrulhar o nosso dom num pano, mas possamos investir os nossos dons, para que eles possam se multiplicar. E se o Senhor nos der mais trabalho, que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, estou aqui para te servir. Para que naquele grande dia, nós possamos receber a recompensa do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela igreja, que é um celeiro de dons. Obrigado pela igreja, porque é um lugar onde podemos exercitar os nossos dons. Fortalece as nossas mãos e capacita-nos. Deus, essa parábola também fala sobre o dia da redenção. Se houverem pessoas aqui nessa noite que estão longe de Jesus, que estão precisando da salvação, que essa também seja a noite da sua mudança de vida. Que hoje elas possam orar e dizer: Jesus, entra no meu coração, transforma a minha vida, renova o meu ser. Eu quero viver isso também, eu quero dedicar a minha vida para te servir. Que o Senhor nos abençoe. Que tudo que façamos seja para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.